Fala, Nação Azul! Sejam muito bem-vindos ao Diário da Raposa, Notícias Cruzeiro, o seu canal oficial de bastidores, informações exclusivas e revelações sobre tudo o que acontece dentro do Cruzeiro Esporte Clube. Antes de entrarmos de cabeça no tema de hoje, já faz o seguinte: inscreva-se no canal, ativa as notificações e deixe o seu like. O Allianz Parque será o palco de um dos confrontos mais aguardados do Brasileirão 2025. Neste domingo, dia 26, Palmeiras e Cruzeiro medem forças em um duelo que promete mexer profundamente com a parte de cima da tabela. O líder recebe o terceiro colocado, num jogo que carrega não apenas o peso da disputa direta pelos primeiros lugares, mas também uma boa dose de simbolismo, especialmente após as declarações do empresário Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, que resolveu esfriar a pressão sobre sua equipe e, ao mesmo tempo, apimentar o ambiente antes da bola rolar. O dirigente mineiro falou abertamente sobre as metas do Cruzeiro na temporada, e suas palavras foram interpretadas de maneiras diferentes por torcedores e analistas. Enquanto alguns viram humildade e realismo, outros enxergaram uma estratégia inteligente de gestão de expectativas, algo que pode aliviar a pressão sobre os jogadores e transferi-la para o adversário. Em entrevista concedida na última quinta-feira, dia 23, durante compromissos em São Francisco, no norte de Minas, Pedro Lourenço foi direto ao ponto ao comentar sobre a disputa pelo título do Brasileirão. Difícil sonhar com o título do Brasileirão. Tem Palmeiras e Flamengo, que estão na nossa frente e tem um grupo maior de jogadores, mais investimento. Acho o brasileiro muito difícil. Estamos correndo por fora, o que vier para nós é lucro. Essa declaração rapidamente ganhou repercussão nacional. Para muitos, Pedrinho, como é carinhosamente chamado pelos torcedores, adotou uma postura calculada, reconhecendo o poderio financeiro e técnico dos dois gigantes que estão à frente do Cruzeiro, mas sem descartar totalmente a possibilidade de surpreender. Afinal, a campanha da equipe até aqui tem sido acima das expectativas. A Raposa, sob o comando de Leonardo Jardim, mantém um desempenho sólido e competitivo. Mesmo após tropeços pontuais, o time se manteve na parte alta da tabela e garantiu uma das defesas mais consistentes da competição. A consistência defensiva e a evolução tática explicam por que o Cruzeiro, mesmo com um elenco mais enxuto, conseguiu se firmar entre os três primeiros colocados. O contraste entre os dois clubes não é apenas técnico ou financeiro, é simbólico. De um lado, o Palmeiras de Abel Ferreira, consolidado como uma potência nacional, com estrutura, elenco e uma cultura vencedora. Do outro, o Cruzeiro, que há poucos anos lutava contra dívidas e o risco de rebaixamento, e hoje ressurge como protagonista, amparado pelo investimento e pela visão empresarial de Pedro Lourenço. Mas o empresário não parou por aí. Ele fez questão de reforçar que, embora o Brasileirão seja importante, a Copa do Brasil é, neste momento, o grande foco do clube. O Cruzeiro está classificado para a semifinal da competição e vai enfrentar o Corinthians em um confronto que promete mobilizar a torcida celeste. Posso falar que estamos no caminho certo, trabalhando muito. O time vem correspondendo. Esperança grande na Copa do Brasil, que a gente chegue na final, se Deus quiser. Essa é nossa meta, afirmou Pedrinho à Chico TV. O gestor mineiro sabe que o torneio mata-mata é, historicamente, uma competição em que o Cruzeiro costuma se sentir em casa. Nenhum outro clube brasileiro tem mais títulos da Copa do Brasil do que a Raposa, e uma nova conquista poderia coroar o trabalho de reconstrução iniciado com a chegada da SAF. Ainda assim, mesmo minimizando as chances de título no Campeonato Brasileiro, Pedro Lourenço não esconde o verdadeiro objetivo do clube na competição: garantir uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores de 2026. Esse seria o retorno do Cruzeiro à elite continental após 6 longos anos de ausência. O nosso objetivo mesmo é a Libertadores. Vamos trabalhar firmes para ficar em terceiro lugar, que é o que traçamos lá no início, sabendo da dificuldade de ser campeão. Ir para a Libertadores direto é o nosso objetivo, destacou o mandatário. Por trás das palavras de Pedro Lourenço, há também um recado sutil para os torcedores e para o elenco: foco e equilíbrio. O Cruzeiro sabe que brigar ponto a ponto com Palmeiras e Flamengo exige constância, elenco robusto e experiência, fatores que ainda estão em processo de amadurecimento. Mas a postura do dono da SAF mostra que o clube mineiro está no caminho certo, consciente das suas limitações, mas confiante no seu crescimento. Além disso, a narrativa do correndo por fora cria um cenário psicológico interessante para o confronto deste domingo. O Palmeiras, por jogar em casa e liderar o campeonato, carrega o peso da obrigação de vencer. Já o Cruzeiro pode atuar com mais liberdade, explorando os espaços e apostando na velocidade do seu setor ofensivo, que vem sendo um dos pontos fortes da equipe. A partida também marca um reencontro simbólico.
No primeiro turno, o Cruzeiro venceu o Palmeiras, resultado que serviu como um divisor de águas para o time mineiro. Agora, em São Paulo, o duelo ganha contornos de revanche para o Verdão e de afirmação para a Raposa. O momento do Palmeiras também influencia a atmosfera do jogo. A equipe alviverde tenta se recuperar da dura eliminação na Libertadores, após a derrota por 3-0 para a LDU, e o técnico Abel Ferreira sabe que qualquer tropeço em casa pode colocar o Flamengo novamente na disputa direta pela liderança. Por isso, o duelo no Allianz Parque vai muito além dos 3 pontos. É um jogo de mentalidade, de estratégia e de bastidores. As falas de Pedro Lourenço, com seu tom calmo e ponderado, têm o potencial de mexer com os ânimos dos dois lados, aliviam a pressão sobre o Cruzeiro, mas aumentam a responsabilidade do Palmeiras. E, em um campeonato tão equilibrado, esse tipo de detalhe psicológico pode fazer toda a diferença. No fundo, Pedrinho sabe que a Raposa vive um momento de reconstrução sólida e que a temporada de 2025 já representa um marco importante. A classificação para a Libertadores seria um símbolo de renascimento, e a Copa do Brasil, a cereja no topo. Mas se o Cruzeiro vencer no Allianz Parque, o discurso de correndo por fora pode rapidamente ganhar outro tom, o de quem, discretamente, nunca deixou de acreditar que ainda é possível sonhar com o título. O Allianz Parque prepara-se para viver mais uma noite de pura tensão, expectativa e emoção. Neste domingo, dia 26 de outubro, Palmeiras e Cruzeiro entram em campo pela 30ª rodada do Brasileirão Betano num duelo que promete incendiar a luta pelo título nacional. O confronto entre o líder e o terceiro colocado carrega um peso histórico e emocional que ultrapassa as 4 linhas, e os números do passado só aumentam a magnitude desse encontro. Segundo o levantamento do site Ogol, o duelo entre Palmeiras e Cruzeiro já aconteceu 97 vezes ao longo da história do futebol brasileiro. E o equilíbrio é absoluto. São 34 vitórias para cada lado e 29 empates, uma prova viva de que esta rivalidade é uma das mais niveladas do país. Nenhuma das duas equipas costuma se intimidar, independentemente do local da partida. Tanto em Belo Horizonte quanto em São Paulo, o que se vê é sempre uma batalha intensa, marcada por rivalidade técnica, tática e emocional. O último confronto entre os dois gigantes aconteceu no dia 1º de junho de 2025, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o Cruzeiro venceu o Palmeiras por 2-1, em um jogo eletrizante. Os 2 golos do Cabuloso foram marcados por Caio Jorge, que vive um dos melhores momentos da sua carreira sob o comando de Leonardo Jardim. O jovem avançado foi decisivo, aproveitando falhas defensivas e impondo velocidade nas transições ofensivas. Do lado alviverde, Alan Elias descontou, mas o Verdão acabou sucumbindo diante da eficiência celeste. Agora, o palco é outro. O Allianz Parque será o cenário onde o Palmeiras, líder da competição, tenta defender sua supremacia em casa e, ao mesmo tempo, dar uma resposta à derrota recente para a LDU Quito, pela Libertadores, que deixou feridas abertas no elenco e na torcida. O 3-0 sofrido no Equador aumentou a pressão sobre o técnico Abel Ferreira, que busca reorganizar emocionalmente o grupo no momento decisivo da temporada. A derrota internacional foi um balde de água fria, mas o campeonato não dá espaço para lamentações. E o Cruzeiro chega a São Paulo embalado por uma vitória importante sobre o Fortaleza, por 1-0, resultado que consolidou a confiança da equipe e reforçou o discurso de Pedro Lourenço, dono da SAF Celeste, de que o clube está correndo por fora, mas sempre atento a qualquer brecha deixada pelos líderes. Do ponto de vista técnico, o Palmeiras enfrenta sérios desafios para montar a equipe titular. 3 baixas importantes afetam diretamente o time: o Everton, Piquerez e Aníbal Moreno. O goleiro titular segue afastado por causa de uma fissura na mão direita e deve perder o 3º jogo consecutivo. No meio-campo, Aníbal Moreno, peça-chave na marcação e na saída de bola, ainda se recupera de um edema na panturrilha. E, na lateral esquerda, Piquerez cumpre suspensão automática após o 3º cartão amarelo recebido no jogo contra a LDU. As ausências obrigaram Abel Ferreira a repensar o seu esquema e recorrer a alternativas que podem mudar a dinâmica da equipe. Carlos Miguel assumirá novamente a titularidade no gol, mostrando segurança nas oportunidades recentes. No meio, o português deve apostar em Emiliano Martínez como primeiro volante, dando mais robustez física ao setor. Já na lateral esquerda, Jefté surge como substituto natural de Piquerez, com a missão de conter o avanço ofensivo de Christian e Arroio, 2 das principais armas do Cruzeiro. Apesar das dificuldades, o treinador português recebeu uma boa notícia. O STJD concedeu efeito suspensivo a Alan, liberando o meio-campista para atuar neste confronto. A presença do jogador é vista como crucial para manter o equilíbrio entre marcação e criação, especialmente diante de um adversário que tem no meio-campo seu ponto mais forte, com Lucas Romero, Lucas Silva e Matheus Pereira comandando as ações. O Palmeiras, mesmo com as baixas,
não pretende poupar titulares. Abel Ferreira sabe que o duelo pode ser determinante para as ambições do clube no campeonato. Com o Flamengo pressionando logo atrás, qualquer tropeço em casa pode custar caro. Por isso, o Verdão entra com força máxima disponível, apostando na juventude e velocidade de Vitor Roque e Flaco Lopes no ataque. A ideia é aproveitar a força ofensiva para pressionar o Cruzeiro desde o início, impondo ritmo e intensidade. No entanto, o adversário não é um visitante qualquer. O Cruzeiro de Leonardo Jardim tem mostrado maturidade tática e solidez defensiva. Com Cássio no gol e uma linha defensiva firme formada por William, Fabrício Bruno, Lucas Vilauba e Kaique, a Raposa tem conseguido suportar bem a pressão adversária e explorar contra-ataques rápidos. No ataque, Caio Jorge segue sendo o nome de maior confiança, acompanhado por Arroio e possivelmente Wanderson, dependendo da estratégia do técnico português. O equilíbrio histórico entre as duas equipas e o momento atual tornam um jogo imprevisível. O Palmeiras, empurrado por sua torcida, busca reafirmar sua força em casa, enquanto o Cruzeiro tenta provar que seu projeto de reconstrução já deu um salto de qualidade suficiente para desafiar os gigantes de igual para igual. Além da disputa técnica, o duelo carrega ingredientes emocionais. Para Abel Ferreira, é a oportunidade de reerguer o moral do elenco e da torcida após a queda na Libertadores. Para Leonardo Jardim, é o teste de fogo que pode confirmar o Cruzeiro como candidato sério não só à Libertadores, mas, quem sabe, a algo maior. Outro ponto importante é o calendário. O Palmeiras tem uma sequência desgastante pela frente. Após o jogo contra o Cruzeiro, enfrenta novamente a LDU, precisando reverter uma desvantagem de 3-0 para continuar vivo na competição continental. O desgaste físico e mental pode influenciar diretamente no desempenho em campo. O Cruzeiro, por sua vez, vive uma fase mais tranquila. Além do bom momento na Série A, a equipe se prepara para a semifinal da Copa do Brasil, contra o Corinthians, marcada para dezembro. Essa combinação de confiança, organização e foco faz com que o time mineiro chegue a São Paulo com uma postura ousada e a mentalidade de quem não tem nada a perder, mas muito a ganhar. Com 97 duelos na história, 68 vitórias somadas e um equilíbrio raro entre dois gigantes do futebol nacional, Palmeiras e Cruzeiro voltam a se encontrar em um momento decisivo. Os números mostram paridade, mas o que realmente promete definir o confronto deste domingo é o fator emocional, a estratégia e a capacidade de cada equipe de lidar com a pressão. Se o Palmeiras busca reagir e manter a liderança, o Cruzeiro sonha em se aproximar do topo e mostrar que o discurso de correndo por fora pode se transformar em uma realidade bem mais ambiciosa. E, quando a bola rolar no Allianz Parque, não haverá espaço para prudência, apenas para quem souber transformar história, superação e estratégia em vitória. Por isso, fica o aviso, não desgrude da tela, porque as próximas 48 horas podem trazer as notícias mais impactantes da temporada. E se você quer saber tudo, em primeira mão, se inscreve agora no canal Diário da Raposa Notícias Cruzeiro, ativa as notificações e deixa aqui nos comentários a sua opinião. Você acredita que o Pedrinho está escondendo o jogo? Será que o Cruzeiro pode realmente surpreender e brigar pelo título até o fim? A única certeza é que algo grande está prestes a acontecer. E quando isso for revelado, ninguém, absolutamente ninguém, vai poder dizer que não sentiu o presságio. Aqui é o Diário da Raposa, o canal onde a verdade chega antes dos outros. Fica ligado, porque o que vem aí pode mudar tudo.